Boa noite, igreja querida, boa noite, amigos, parentes, pessoas próximas, mais distantes. Eu tenho a impressão que somos muito participando desse momento, ou eventualmente alguns vão participar um pouco mais tarde, e eu quero oferecer a vocês a minha oração, para que Deus use desses minutos em que nós vamos estar meditando sobre a sua palavra, para fazer algo muito significativo nas nossas vidas. A palavra de Deus diz a respeito de si mesma exatamente isto, que ela é como uma lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos. Eu preciso demais desta claridade nos meus passos, dias difíceis, conflitos externos, lutas internas, e o nosso Deus nos deixou a sua palavra e o seu Espírito para nos guiar. Oh, Pai querido, nesta hora eu peço humildemente diante do Senhor, Pai, aqui estamos, tantos olhos, corações, ouvidos, em nome de Jesus, oh Pai, por causa dele, eu peço para que o Senhor venha utilizar a palavra que é tua para falar aos nossos corações. Ó Pai, para nos dar a capacidade de não sermos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, pelo teu poder que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós temos estado estudando ou desenvolvendo um tema que nós chamamos de guerra espiritual. Nós vimos anteriormente que essa guerra ela é travada entre Deus e entre as forças do mal. E nós poderíamos encontrar muitos versículos que dão conta dessa batalha, desde um extremo até outro da Bíblia. E nós temos elegido esse versículo proferido pelo Senhor Jesus, onde Ele nos diz que o ladrão, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas, diz Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós vemos que é uma guerra entre Deus e Satanás, e nessa guerra, o campo de batalha somos nós, é a nossa alma que está sendo disputada, por assim dizer, por Deus, para que nós não nos percamos. Não só o Senhor visa nos dar uma vida abundância aqui, durante as nosso tempo de existência na terra, mas Ele planeja nos prolongar por toda a eternidade, o convívio com Ele, em que seremos então participantes da sua família eterna, lá no céu. O inimigo é o oposto, ele quer tornar a nossa vida aqui um grande desastre, uma sede de conflitos, e não resolvidos, falta de harmonia, falta de paz, todo tipo de adversidade, e que isso se prolongue com uma perdição eterna, um afastamento eterno de Deus. Muito bem, esta é aqui a natureza dessa luta, e nós vimos também que esta luta se trava em três frentes. Satanás usa aquilo que está no mundo para nos tentar, para nos mover a cair, e ele usa a nossa natureza carnal, a nossa fragilidade natural, e ele usa os seus próprios argumentos. Queridos, isso não é uma questão tanto racional quanto ela é algo espiritual. Na verdade, a diferença que eu quero mostrar para vocês entre uma coisa e outra é que não se trata de nós aprendermos certas leis e Deus nos dá as suas leis para que nós as conheçamos, para que nós as respeitemos. Ele nos diz os prós e os contras, Ele nos conta como é bom nós andarmos de acordo com a sua lei, e Ele nos conta também como é ruim nós negligenciarmos ou nós desobedecemos a sua lei. Mas, queridos, a grande verdade, eu vou voltar a isso no final, pretendo voltar,
é que as tentações de Satanás através do mundo, elas nos atraem tão fortemente que nós somente poderemos ser vitoriosos se pedirmos diariamente a Jesus por sua misericórdia, que é o seu perdão, e a sua graça, que é o poder que Ele nos dá e que nos capacita vencer aquilo que nos é apresentado pelo nosso inimigo. Nós temos visto que a forma como o mundo nos apresenta as dificuldades são preocupações, distrações, diversões, tentações para possuirmos coisas ou amor ao dinheiro, busca de segurança através de confiança no homem e a secularização. Hoje eu quero desenvolver com vocês o tema da tentação de possuir coisas ou do amor ao dinheiro. Nós já vimos a questão das preocupações, das ansiedades, a questão da idolatria contida na busca desmesurada de distrações e diversões. E hoje eu quero ver com vocês o terceiro tópico, que é a tentação de possuir coisas e do amor ao dinheiro. Vou precisar me posicionar aqui, os irmãos me desculpem a dificuldade. Aqui estamos. Agora o slide precisa se mover. Ok. Amor ao dinheiro é algo que você poderia definir de várias maneiras. Eu gostei dessa definição que diz que amar o dinheiro é pensar, falar ou agir como se eu fosse o único dono daquilo que Deus pôs em minhas mãos. Muito interessante essa definição, não tão passional, mas mais prática, em que nós nos reconhecemos nela. Não é incomum que nós estejamos pegos por situações desse tipo. E a mola propulsora, aquilo que mantém ativo este princípio de amar ao dinheiro, é um descontentamento com aquilo que nós temos, descontentamento com aquilo que temos conseguido, coisa muito comum. É um exemplo, numa entrevista com uma pessoa muito abastada, muito rica, dono de muitas posses. O entrevistador perguntou: quanto dinheiro você necessita para ser feliz? E a resposta dele foi: mais dinheiro. Não é suficiente que eu tenho. Para ser feliz, não. Eu preciso ter mais dinheiro. O tema básico daquilo que eu quero desenvolver com vocês hoje se encontra em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas, capítulo 6, versículos de 7 a 10, onde ele nos diz: nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Mantenham em mente mais ou menos a linha geral destes versículos. Nós chegamos aqui à terra e nós vamos partir dele sem nenhuma posse. O Senhor nos diz, este é um bom padrão do reino, que pessoas que pertencem, que caminham com Jesus, devem caminhar com a satisfação e com a gratidão de termos aquilo que é básico. E o que ocorre com pessoas que trabalham com relação às suas ansiedades, com relação aos padrões que o mundo lhe oferece, com o desejo então de ficar ricos? É previsível, o autor disso aqui não sou eu, não é nenhum ser humano, isso é o próprio Deus que nos diz que aqueles que buscam riquezas, fatalmente eles caem em tentação, armadilhas
e desejos outros descontrolados, nocivos, que acabam resultando em ruína e destruição. E a razão disso é que o amor ao dinheiro é uma raiz perniciosa, ele classifica como a raiz de todos os males, e o resultado disso é aqueles que cobiçam o dinheiro, aqueles que norteiam a sua vida com a cobiça ao dinheiro, se desviam da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Eu imagino que nessa altura algumas pessoas estejam sendo tentadas a pensar assim: comigo não, comigo isso não vai ser assim. É um pensamento que eu confesso que eu já tive, não uma nem duas vezes, várias vezes. Não, eu vou ser uma pessoa diferente. Há uma profunda arrogância nesse pensamento. É como se Deus estivesse perguntando: de onde você veio? De que planeta que eu não criei que você veio? Porque eu estou dando aqui para você um bulário, eu estou dando para você uma descrição da sua natureza e as previsões que eu, Deus, que conheço o teu coração, que conheço as criaturas que eu fiz, que eu conheço o esquema dessa guerra, eu estou advertindo você. Então, toda tentativa de nós acharmos que podemos ser uma exceção a isso, na realidade se prende a amor ao dinheiro. Nós queremos tanto, não, nós precisamos dar um jeito de descobrir uma forma de todas estas coisas nocivas não caírem sobre a minha vida. O fato é que o próprio Deus, Ele nos conta que é previsível e isto pode ocorrer com as pessoas que amam ao dinheiro. Vejam só, avareza, também traduzida na palavra de Deus ou em dicionário comum como cobiça ou como ganância, é uma forma de idolatria. Nos dicionários diz, é um desejo ardente e insaciável de ter mais, um desejo desordenado de conseguir uma certa coisa, uma certa soma. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3:5: façam morrer isto. Façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês. Ele fala sobre pecados da carne e da ganância, que é idolatria. E vejam bem, é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Deus bondosamente nos advertindo de que as coisas poderão não correr bem, é previsível que elas não correrão bem se nós nutrirmos nas nossas vidas esta forma de idolatria, um outro Deus, chamado, no caso, nossa fala de hoje, de dinheiro, de possessões materiais. Vejam bem, a forma que o dinheiro atua, o amor ao dinheiro atua na vida da pessoa. O que é que nós perdemos se temos amor ao dinheiro? Primeira coisa, a sensibilidade às necessidades de outras pessoas. E nós não medimos as consequências a respeito disso. Um exemplo muito comum, é uma das páginas mais tristes da história da humanidade, e isto ocorreu aqui entre nós, poucos anos, menos de 200 anos atrás, é a escravidão. A escravidão teve por base este desejo de ter mais, falando especificamente da escravidão nesse país, um país agrícola, mais ou menos por essa época que eu estou mencionando para vocês, e as pessoas se julgaram no direito de raptar pessoas que estavam lá nas suas casas, nas suas vilas, em países mais pobres, vivendo em situações mais precárias, porém livres, de raptá-las e de usá-las como animais para tocar os seus projetos, para gerar dinheiro e gerar conforto e outras coisas relacionadas. Escravidão. Eu andei lendo algumas coisas a respeito e eu fiquei assim muito chocado, porque é um escrito da época em que pessoas crentes no sul dos Estados Unidos, aqui próximos a nós, eles julgavam-se assim muito generosos quando eles tinham assim a liberalidade de oferecer por escravo uma galinha por ocasião do Natal. Eles se achavam ótimos, se achavam no centro da vontade de Deus por dar uma galinha, o que realmente não é um ato nocivo em si, mas o ato nocivo é o desconhecimento, é o desprezo, a insensibilidade ao contexto geral.
Existe um outro exemplo que eu trago como nos ajuda a visualizar essa sensibilidade perdida à necessidade dos outros, quando o dinheiro se torna o centro das minhas atenções. A respeito desses dois artigos que o pastor David Platt menciona no seu livro Radical. É um jornal evangélico que ele recebeu, e eu vou ler um pequeno trecho para vocês. Para exemplificar o que acontece quando os cristãos amam o dinheiro e desobedecem a Jesus para compartilhar as suas posses e dar aos pobres, e ao invés de melhorar a vida dos outros, pensam apenas no seu próprio conforto. É que eu lhes dou esse depoimento. Eu, pastor David Platt, estava me preparando para ir ao Sudão, país no norte da África. O país havia passado por uma guerra civil e ainda se encontrava em guerra. Alguns meses antes da minha viagem, eu recebi um jornal evangélico com duas notícias, lado a lado, uma da outra. No artigo da esquerda se lia: a primeira igreja batista de tal lugar está celebrando a inauguração do seu novo santuário, que custou 23 milhões de dólares. Se seguia então um longo artigo descrevendo a planta complexa e o espaço exuberante para as reuniões, a iluminação perfeita da nave principal, o maravilhoso mármore utilizado, os vitrais e etc. Do lado direito havia um artigo bem menor, onde podia ser lido: o Fundo de Auxílio das Igrejas Batistas envia ajuda para os refugiados do Sudão. Como eu estava próximo a viajar para aquele país, eu li com muita atenção. E o artigo descrevia com detalhes como 350 mil refugiados no oeste do Sudão estavam morrendo de desnutrição e talvez não conseguissem viver até o fim daquele ano. Na última sentença, o artigo enfatizava que um fundo financeiro fora destinado pela Convenção Batista àquele determinado estado para aliviar o sofrimento daquele povo. Lembram-se do artigo que eu mencionei à esquerda? Primeira igreja tal e tal, celebrando a inauguração do seu templo maravilhoso, que havia custado 23 milhões de dólares. Pois bem, no lado direito, o artigo sobre o Sudão dizia: as igrejas estão enviando uma oferta de 5 mil dólares para ajudar os refugiados no oeste do Sudão. 5 mil dólares. Não seria suficiente para dar uma gota de água para o povo que estava ali em necessidade. 23 milhões de dólares para um santuário e 5 mil dólares para milhares de homens, mulheres e crianças famintos, morrendo, e pior, sem conhecer o Evangelho de Cristo. O que está errado? Como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós podemos conviver com situações assim, pensando que isto é justificável? Outra coisa que nós perdemos quando amamos o dinheiro é a noção da brevidade da vida. Os valores temporais se tornam mais importantes do que os valores eternos. Nós temos a impressão que vamos viver para sempre, que seja o que for que os nossos atos estão apresentando ao mundo, isto não tem nenhuma relação com nada muito grave, e nós vamos poder continuar a ter opções de exercer as mesmas atividades conforme cair no nosso coração. As coisas não são assim, nós sabemos. A nossa vida aqui é finita, ainda que Deus, diz Eclesiastes, tenha colocado eternidade no coração do homem, que para mim é essa impressão de que isso aqui nunca vai se acabar. Na verdade, nossa vida vai terminar, nós estamos caminhando para um fim, e o amor ao dinheiro nos rouba, ele nos inocula uma certa forma de arrogância que nos dá a impressão de que isso não vai acontecer. As coisas não são bem assim, e eu queria mencionar para vocês, apenas mencionar 4 eventos na palavra de Deus que falam e que enfatizam estes fatos. Primeiro, a história do rico e Lázaro. Interessante que Jesus não diz nenhuma vez que esta era uma parábola. Ele diz: havia um certo
homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Nós somos bem familiarizados com essa história, onde esse homem extremamente rico, ele vivia de uma forma luxuosa dentro das suas portas, dentro dos seus portões, e comendo e desfrutando de todo o bem, sem nenhuma forma de reserva. E à sua porta, nos portões da sua propriedade, existia esse indivíduo miseravelmente enfermo, empobrecido, com o corpo coberto de chagas, os cães vindo a lamber as suas feridas, e ele desejava comer das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. O que me dá a impressão que o homem rico não compartilhava com ele de boa vontade nada do que ele tinha. Ele tinha que aguardar a saída das migalhas para se alimentar. Nós vemos no transcorrer dessa história, você, bereano, na sua casa, pode anotar as passagens bíblicas que aqui estão, por isso que eu coloquei no slide. Você vai ver que os dois morreram. O homem pobre, ele foi para, você vai ler a expressão na palavra, o seio de Abraão, uma forma hebraica de dizer paraíso. E o homem rico foi para um lugar de tormento, para o inferno. E ali nós vemos o discorrer da história. Eu não vou falar sobre toda ela, mas não existe no corpo desse relato de Jesus nenhuma razão para que nós firmemente não creiamos de que este homem rico, ele não tinha a fé que salva, não só para livrá-lo do inferno, mas uma fé que iria obrigatoriamente, enquanto ele vivia nesta vida, iria estender a sua mão para o que sofre. Se por alguma razão aquele pobre teve que chegar tão perto dele, essa razão foi comandada por Deus. Ele colocou ali junto desse homem, e este homem, o homem rico, não teve a sensibilidade de compartilhar daquilo que ia no seu bolso, na sua luxúria, com aquele homem que vivia em tanta pobreza. Não há outra razão para nós pensarmos no relato de Jesus, naquilo que poderia ter resultado na perdição deste homem rico. Nós vemos ainda um outro exemplo em Lucas 12, 15 a 21, em que um homem, ele teve um problema muito bom de ter. A sua colheita foi extremamente abundante, e ele decidiu que ele iria construir novos silos, graneiros, para guardar. Até aí tudo bem, um homem previdência, mas Jesus disse assim: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Este homem, quando tudo estava preparado, quando ele se viu organizado com relação a como acomodar as suas riquezas, ele diz para si mesmo algo que revela o seu coração. Ele diz assim: alma minha, falando com si mesmo, agora você pode descansar, comer, beber e alegrar-se. Você tem grande quantidade de bens armazenado por muitos anos, portanto você pode agora aproveitar. Deus responde para ele dizendo: você é um louco, um insensato, porque esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, você vai morrer hoje à noite. Então quem ficará com o que você preparou? E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Numa outra situação descrita em Marcos capítulo 10, nós sabemos a história desse moço rico, um moço virtuoso, um bom cidadão, se aproximou de Jesus. Ele gostaria de saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus o amou naquela breve conversa, aparentemente breve, que tiveram, em que o moço declarou: eu obedeço a palavra de Deus, eu ando de acordo com os mandamentos de Moisés, que é a palavra de Deus da qual eles dispunham naquele tempo. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eu creio que isso inclui o pensamento de: uau, como eu gostaria de ter esse rapaz comigo. Que moço de qualidade. E disse: olha, você vai fazer o seguinte, vamos nos livrar daquilo que pode atrapalhar a nossa jornada juntos. Você vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga pelo caminho.
Mas a palavra nos diz que esse moço foi movido de grande tristeza e ele deu as suas costas para Jesus. E ele se retirou muito abatido e triste, porque as suas riquezas eram muitas. Ele trocou a possibilidade de embarcar na jornada dos meus sonhos, dos seus sonhos, provavelmente, de seguir ao vivo, fisicamente, ao Senhor Jesus, por amor àquilo que ele possuía. E a última passagem, você vai ler na sua casa, você vai encontrar aquilo que é a pregação mais frequente de Jesus. Por 6 ou 7 vezes nos evangelhos, Jesus coloca os seus ouvintes da época e a nós, e ao longo dos tempos, todos os seus ouvintes diante desse grande impasse. Ele diz: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que haveria de maior valor do que a sua alma, que é eterna? Tremenda ênfase que o Senhor nos dá a respeito de não amarmos o dinheiro. E eu espero que isso seja retido por vocês. Quero apresentar para vocês uma história, talvez alguns não conheçam, desse enorme navio, desse transatlântico, que foi construído no final da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. O governo americano contratou a construção deste navio. Ele tinha que ser um navio enorme, capaz de carregar 15.000 soldados e extremamente veloz. A construção desse navio, que veio a se chamar SS United States, a construção terminou em 1952 e o custo total foi de 80 milhões de dólares. O navio podia viajar cerca de 70 quilômetros por hora e poderia percorrer 10.000 milhas sem ter que parar para abastecer de combustível ou outros suprimentos, chegando rapidamente, mais do que qualquer outra forma de embarcação, a qualquer local da terra em menos de 10 dias. Uma façanha para esses anos. Aliás, uma façanha que se estendeu até recentemente. Eu fui fazer uma busca para dar dados razoavelmente corretos para os irmãos, bem corretos para os irmãos, e descobri que o SS United States ainda detém o recorde de velocidade de uma embarcação no hemisfério norte. Uma fábula. Um navio construído com essa finalidade. Tem um detalhe, porém, ele nunca foi usado no transporte de soldados. Na realidade, ele nunca foi usado pela Marinha dos Estados Unidos, de acordo com os planos iniciais que levaram à sua construção. Ao invés disto, o SS United States se tornou um navio de luxo para transportar presidentes, chefes de Estado, artistas e uma variedade de outras celebridades durante os seus 17 anos de vida. Como um navio de luxo, o SS United States não podia levar 15.000 pessoas, mas apenas cerca de 2.000. E seus passageiros podiam desfrutar de 695 suítes de luxo, 4 restaurantes, 3 bares, 2 cinemas, 5 acres de espaço aberto com piscinas aquecidas, 19 elevadores e outras formas de conforto. Ao invés do SS United States ser usado para batalhas em tempo de guerra, para a proteção do país, ele se tornou um navio de luxo para oferecer prazer para pessoas ricas que desejassem navegar tranquilamente. As coisas são radicalmente diferentes quando se compara um navio de luxo com um navio de guerra. As faces dos soldados se preparando para a batalha são radicalmente diferentes das faces de pessoas gozando o luxo de comidas finas. O uso criterioso de recursos em um navio de guerra é totalmente diferente da opulência que caracteriza um navio de luxo. E um navio carregando tropas se move muito mais rapidamente do que um navio de luxo. Afinal, o navio de guerra tem uma missão urgente a cumprir. A única preocupação no navio de luxo, por outro lado, é que seus passageiros aproveitem a viagem tranquilamente. Quando nós pensamos na história desse navio, nós podemos ficar imaginando se ela tem alguma coisa a nos ensinar a respeito da história da igreja.
da igreja do Senhor Jesus, amada, por quem Jesus morreu, a quem Ele resgatou. A igreja, como Jesus a chamou, assim como o SS United States, foi planejada para a batalha. O propósito da igreja é mobilizar seu povo para realizar uma missão. Mas parece que nós temos transformado a igreja de navio de guerra para navio de luxo. Parece que nós temos nos organizado não para entrarmos numa batalha pelas almas das pessoas ao redor do mundo, mas sim para darmos a nós mesmos o prazer de aproveitarmos pacificamente os confortos desse mundo. Isso me leva a pensar no que aconteceria se olhássemos para o mundo com seriedade, para ver que 4,5 bilhões de pessoas nunca ouviram o Evangelho, estarão encaminhando-se para o inferno se nunca ouvirem. E que 26 mil crianças estão morrendo a cada dia de fome e doenças cujo tratamento é extremamente simples e barato. Penso no que aconteceria se nós tomássemos a decisão de pôr o navio de volta à batalha, ao invés de ficarmos deitados relaxadamente no convés, esperando que os garçons nos trouxessem aperitivos. Estamos realmente desejando obedecer às ordens de Cristo? Queremos ser como Ele? Estaríamos dispostos a sacrificar nosso conforto e arriscar nossas vidas para irmos a locais cheios de necessidades e perigos, seja no centro da cidade de Miami, numa comunidade pobre, ou no contato com algum vizinho difícil, comunidades infestadas de doença na África ou em regiões hostis do Oriente Médio? Será que estamos dispostos a mudar o nosso entendimento errado sobre o que é cristianismo, trabalhando para transformá-lo de um navio de luxo que procura mais prazer e conforto no mundo, em um navio de guerra que afinal de contas era o plano de Deus e que abandona os confortos e os prazeres do mundo para realizar uma tarefa eternamente significativa e que resulta numa recompensa eternamente satisfatória? Após a sua última viagem, em 1969, o SS United States, vendo aqui no seu apogeu, chegando no porto de Nova York, esse mesmo navio que em 1952 custou 80 milhões de dólares, foi vendido por menos de 6 milhões de dólares. Seus móveis e finas peças de decoração interior foram todos vendidos em leilão. Suas hélices foram removidas e levadas para museus, colégios e etc. O navio foi rebocado para a Turquia e depois para a Ucrânia em 1994, onde seu interior foi completamente despojado. Em 1996, o SS United States voltou rebocado para Filadélfia, onde se encontra naquele porto até hoje. Planos para reativá-lo, para transportar soldados, para transformá-lo num hospital ou num cassino, jamais se concretizaram. E atualmente a única opção que resta para pagar o aluguel da doca onde ele se encontra é transformá-lo em sucata. Que ilustração da vida de uma pessoa que pode ser despojada das melhores intenções de Deus, para as quais ela ou ele foi criado, para se dedicar aos frutos do amor ao dinheiro, conforto, luxo, reconhecimento, aplausos, como de uma forma tão semelhante a um objeto inanimado como um navio. Mas como existe um paralelismo tão forte entre aquilo que pode ser o nosso destino nesta terra. Deixa eu contar para vocês uma ilustração que tirei desse livro. É um autor de um best-seller, que o título dele é Do Sucesso ao Significado, quando possuir sucesso não é o suficiente. No ano de 1923, na cidade de Chicago, nesse grande hotel, Edgewater Hotel, houve uma reunião de onde participaram 9 pessoas. Seus nomes estão aqui nessa fila, nessa coluna da esquerda, e homens extremamente ricos, talvez os homens mais ricos do mundo, eu não sei com certeza, certamente dos Estados Unidos na época, 9 deles. E um dos jornais publicou uma linha sobre essa reunião no hotel Edgewater, e dizia algo mais ou menos assim: eles,
9 homens. Eles são dínamos, poderosos, geradores de poder. Eles fazem o mundo tremer. Eles causam inveja a todos. Bem, esses são os cargos que ele ocupavam. O primeiro, presidente da maior empresa siderúrgica do mundo. O segundo, presidente da maior empresa de serviços públicos do mundo. Presidente da maior companhia de gás do mundo. O maior especulador de trigo do mundo. Presidente da Bolsa de Valores de Nova York. Secretário do Interior do gabinete do então presidente dos Estados Unidos, presidente Harding. O mais poderoso magnata de Wall Street. Chefe do maior monopólio do mundo. E o último, presidente deste banco, International Settlement Bank. Homens de fato de causar inveja a muitos. Homem cuja influência, cuja forma de vestir, cuja pose diante das câmaras fotográficas, ele inspirava um senso de superioridade. Interessante que o autor do livro nos mostra o que aconteceu com eles 25 anos depois. Vejam só, o primeiro deles pediu dinheiro emprestado por 5 anos e morreu falido. Segundo, fugitivo da justiça, morreu no exterior falido. Terceiro, ficou louco. Quarto, morreu no exterior, também falido. Próximo, preso na penitenciária, morreu na penitenciária. Próximo, esse foi perdoado da penitenciária onde ele estava, foi comutada a sua pena, e ele foi autorizado a ir para casa com seu câncer, morrer em casa. E os 3 últimos cometeram suicídio. Essa é uma tremenda biópsia daquilo que o Senhor nos conta em 1 Timóteo, o versículo que eu li para os irmãos. São demonstrações, isto foge à nossa percepção no dia a dia, porque o brilho daquele que esnoba as suas riquezas e o interesse do mundo de possuí-las, a inveja em seguir atrás dos seus passos, nos leva a ter corações duros e insensíveis à realidade com a qual nós teremos que nos defrontar. É mais chocante quando esses fatos são colocados juntos, e nós vemos aqui alguns fatos colocados juntos. É como estar sentado num galho com uma sensação de tanta segurança e serrando o próprio galho em que você está sentado. Queridos, como eu disse no início, as tentações de Satanás através do mundo nos atraem tão fortemente que somente poderemos ser vitoriosos se pedirmos diariamente a Jesus sua misericórdia, o perdão e a sua graça, ou o poder de não sermos assim. Sabe por quê? O meu ponto aqui não é falar a respeito dessas pessoas do passado, não é dar para você uma pequena elevação na sua autoestima, porque você é tão bondoso e eu sou tão caridoso, e nós estamos aqui cuidando das coisas de Deus. Não, esse mal vive no meu e no seu coração. Não existe algo que eu ou você possamos fazer para que nós possamos ver que vai haver vitória, propósitos de andar diferente, abraçarmos uma certa forma de filosofia de vida. Isto não resolve. E o que há de importante nessa minha fala não é dizer que a lei do Senhor nos conta que amor ao dinheiro vai levar pessoas para o desastre, porque isso nós, de uma certa forma, nós sabemos. Mas é nos sensibilizar a, enquanto é tempo, fugirmos dessa situação. Como a palavra do Senhor nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Vejam só algumas coisas que o Senhor nos diz, Hebreus capítulo 3, 5 e 6, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com aquilo que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Mas alguém vai dizer, mas eu não consigo, isso não está em mim. E eu vou te dar parabéns, porque a palavra do Senhor diz que é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Você não consegue olhar para aquilo que Deus diz. Não
permita preocupações, não permita ídolos na sua vida que as diversões e os prazeres desse mundo possam trazer. Não permita que o dinheiro, o amor ao dinheiro te escravize. O tentar seguir é um esforço fútil, porque na realidade Deus nos deixou a lei para nos abrir os olhos para Cristo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Estas coisas que eu estou mencionando para vocês são variedades de pecados. E a palavra do Senhor nos conta que o salário final, o pagamento final pelos pecados é morte eterna. E nós não poderíamos nos livrar a nós mesmos. Daí o Senhor ter nos mandado Cristo Jesus para nos redimir. Ele sofreu o inferno no nosso lugar. E por isso Ele nos chama. Ele diz: filhos, eu provei como é duro ser tentado a respeito dessas coisas. E embora ele nunca tenha pecado, ele foi exposto às mesmas vacilações que eu e você somos. E ele diz: se acheguem ao meu trono de graça, onde vocês vão encontrar misericórdia e vão encontrar graça que os ajude no tempo oportuno. Se vocês viverem de acordo com a carne, vamos vivendo, isso talvez não seja bem assim, vamos contar com o tempo, eu vou ouvi-los uma outra vez, uma outra oportunidade. Se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. É o amor de Deus advertindo. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, os nossos impulsos de andarmos após as coisas que o mundo anda, vocês viverão, promete o nosso Deus. E Ele nos ensina o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é clamarmos pelo nome do Senhor Jesus. Não existe uma outra forma de nós sairmos desse impasse, daquilo que nos domina. Não existe uma outra forma, não existe leis que você possa seguir, não existe membresia de uma igreja a qual você possa frequentar, não existe uma reza, não existe uma oração, não existe uma forma de se portar, não há nada. E Deus enviou o seu Filho amado para sofrer a penalidade do nosso pecado, e isto é chamado o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de Deus para a humanidade, de que Cristo veio buscar e salvar pecadores perdidos como nós. Todo aquele que invocar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Eu não sei se essa fotografia é um ensaio ou se é real, mas me impressiona muito ela, tem lá guardado no meu arquivo. Vejam só, o bom salva-vidas da guarda costeira, ao ouvir, vem rapidamente, encontra ali só a mão do indivíduo para fora d'água, ele já começou a afundar e ele o agarra e o põe a bordo. Esta mão te quer salvar, esta é a mão do Senhor que quer salvar, que deseja salvar, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele quer salvar, Ele quer nos dar vitória contra Satanás. Eu darei a vocês um coração novo, diz o Senhor. Mas como é depois que eu recebo Jesus? Como é que eu vou andar? Como que é? Você vai ver que coisa linda. Olha o que Ele nos promete. Eu darei a vocês um coração novo, e eu porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e eu lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês, e eu os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. 7 vezes, em 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, você vai ver a palavra eu. Você vai ver que nessa grande reforma que Deus tem em mente para a minha vida e para a sua vida, para nos dar vitória nesta guerra espiritual, a presença dEle viva, participante, é essencial. Eu, 7 vezes. Eu tirarei de vocês esse coração duro que resiste a mim. Eu vou dar um coração novo, um coração maleável, um coração flexível, pronto a obedecer. Eu vou
pôr no seu centro de comando o meu próprio Espírito, que vai dirigir vocês, e eu vou, isso que me encanta, eu os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. A tradução diz assim: eu vou transformá-los de maneira que vocês tenham o desejo de obedecerem a minha lei, o desejo de fazer a minha vontade. A lei de Deus, amados, foi dada por intermédio de Moisés, e ela serve para nos conduzir a Jesus Cristo, que é cheio de graça e de verdade. Essa é uma adaptação de Gálatas 3, 24 e 25 e João 1, de 15 a 17. A lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés. Não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro, isso não é bom, isso não dá resultado bom. Essa é a lei de Deus. E ela serve para que pessoas movidas por verdade, elas concluam que elas não conseguem seguir a lei, e elas têm que correr para Jesus Cristo e buscar nele a sua graça, buscar nele o favor que nós não merecemos. A tentação ao dinheiro, o tempo seria curto para dizer que ela cai por terra quando Cristo está no comando. Eu tenho aqui 4 homens que ganharam muito dinheiro, já fazem parte da história, todos os 4 já não estão mais aqui conosco, e que nós sabemos a respeito da biografia de John Wesley, como ele foi um abençoador, um homem de grande fortuna, e como ele foi, além de um pregador do Evangelho, um abençoador de outros, movido pela graça de Deus. Nós vemos George Miller, quando morreu, na sua conta bancária ou no seu cofrinho tinha algo pouco mais de $17, um homem cujas mãos passaram milhões de dólares, mas ele se considerava um canal, um cano. Ele via dessa maneira: a graça de Deus, ela corre através da minha vida, como água corre através de um cano. A água não é para ficar dentro do cano, é para dar, o cano é para levá-la para outros cantos. E ele se tornou o grande pai dos órfãos. Ele tem sido nomeado como o homem mais importante na história da humanidade, George Miller. William Colgate, um nome famoso, um moço que se converteu na sua juventude e que aprendeu desde cedo que dinheiro não lhe pertencia, e ele dava mais do que ele ganhava, se tornou uma das grandes fortunas. Eu não estou pregando, deem porque Deus vai lhe dar fortuna, de maneira nenhuma. Estou pregando, amem ao Senhor e considerem que Ele é o único amor, o único tesouro das suas vidas. E para terminar, Anthony Rossi vive aqui pertinho de nós, em Bradenton, Flórida, aqui na costa do Golfo. Amigo do nosso pastor Shed, que o conheceu, fundador da Tropicana, fábrica de suco de laranjas. Abençoou a igreja por tanto tempo quanto pôde. E ao vender, já envelhecido, vender a sua companhia por $300 milhões, ele ainda mais abençoou campo missionário, enfermos, pobres, necessitados, a sua igreja. Ele nunca conheceu aquilo que o Senhor chama de derrota diante desse algoz, que é o amor ao dinheiro. Na próxima semana nós vamos ver sobre os enganos da busca por segurança através da confiança no homem e a secularização. E eu espero que todos levemos no nosso coração o fato de que Jesus veio buscar e salvar pecadores perdidos. Ele veio chamar enfermos e não pessoas saudáveis ao arrependimento. Que Deus abençoe as suas vidas.